Sou Viviane Soares, professora de História, e vou conduzir a sua aula de hoje. A nossa aula é mais voltada para o Enem, por isso é uma aula que a gente vai ter algumas atividades ao longo aí, do decorrer dos slides, ao longo das apresentações. O tema da nossa aula de hoje é capitalismo no Brasil. Nós vamos trabalhar mais a questão do contexto anterior à consolidação do capitalismo. Então, compreender um pouco do Brasil antes da industrialização, antes desse processo todo se desenvolver e a gente ter aí uma consolidação do capitalismo no país. Espera-se que ao final dessa aula você possa compreender como é que se deu a transferência de uma economia exportadora, escravista, para uma economia industrial no Brasil. Ao trabalharmos o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, vamos dar atenção para 3 momentos específicos. O primeiro momento é o período em que o Brasil ainda é uma colônia, então é o período colonial. O segundo momento que nós vamos trabalhar já está relacionado a essa economia exportadora e escravista. E o terceiro momento nós vamos falar um pouco da industrialização, bem como das suas relações aí, com outros países, com o capital internacional. Para a gente falar de economia colonial, e aí a gente já entra na questão em se tratando do Brasil, mas de um momento em que a gente tem aí uma relação mercantilista, a gente fala também sobre o que é considerado capitalismo comercial. Nesse caso, o Brasil ele ainda não conduzia suas relações econômicas de maneira autônoma, vamos dizer assim. A gente trata de um período em que o Brasil era uma colônia, então ele se reportava à sua metrópole, que era Portugal. E a sua economia ela estava muito atrelada à economia de Portugal, muito relacionada por meio principalmente do chamado pacto colonial, que nós preferimos chamar de sistema colonial, porque quando a gente fala a palavra pacto, dá aquela ideia de que ambas as partes, elas fizeram um acordo, elas concordam com esse pacto. Mas como a gente está falando de um sistema que a metrópole impõe à colônia, então eu acredito que é mais interessante nós chamarmos de sistema colonial, embora nós vamos ver várias referências a esse sistema como pacto também. Então, para a gente analisar esse sistema é compreender que no centro dele a gente tem um governo que é centralizado, que nesse contexto que a gente está trabalhando especificamente, Portugal, é um poder absolutista, é um poder que ele vai apoiar os negócios da burguesia, ao mesmo tempo ele vai manter aí uma nobreza, então o rei ele precisa apoiar essa burguesia e precisa também dar privilégios à nobreza para que ela confirme, legitime o seu poder. E é importante criar meios para fortalecimento desse rei, desse Estado, da sua economia. Então, esses meios, eles fazem parte de uma política econômica que nós chamamos de mercantilismo. Então, no mercantilismo, a gente tem algumas características, como seus objetivos, por exemplo, que está relacionado aí ao entesouramento, que é a acumulação de riqueza, chamado de metalismo. A gente tem também o fortalecimento do poder real, que a gente já comentou, que faz parte dos objetivos aí do mercantilismo. E quais os meios para conseguir, então, esse metalismo, esse maior poder, essa economia mais controlada, mais forte, Então, nós temos como meio o protecionismo, a pirataria, a busca de uma balança comercial favorável e a gente tem o colonialismo, que é nesse ponto exatamente que entra aí o Brasil, a economia do Brasil. Porque o colonialismo era um meio de fortalecer a economia e o Brasil se tornou a colônia de Portugal. Esse sistema colonial, ele coloca a colônia como uma complementar à renda da metrópole. Então, a gente pode imaginar assim, a metrópole como uma casa, e a colônia como um quintal. Nesse quintal, aqueles que moram na casa retiram tudo que precisa para fortalecer, para manter aquela casa, vamos pensar assim, Ou seja, a colônia, gente, ela não tem autonomia econômica, As suas relações, elas são mantidas de acordo com a metrópole, buscando privilegiar essa metrópole, colaborar aí para que a economia da metrópole se desenvolva cada vez mais. De que forma, A colônia, então, ela vai oferecer matéria-prima, ela vai oferecer produtos tropicais, ela vai consumir os produtos manufaturados dessa metrópole, ela vai oferecer também habitação e até mesmo formas de trabalho que vão acontecer em seu território.
Esse sistema colonial, né, se a gente pensar nesse chamado pacto colonial também, a gente vê como que funciona essa relação entre colônia e metrópole. A colônia, ela envia então as matérias-primas e os gêneros tropicais para a metrópole, e a metrópole, ela envia os seus produtos manufaturados para a colônia. A colônia, ela não pode comercializar com outros territórios, né? Então, se o Brasil quisesse manter alguma relação comercial com outro país, com uma outra região, ele não podia. Por quê? Porque a sua relação econômica com a sua metrópole, ela era uma relação exclusiva. Então, a metrópole, ela possuía um monopólio comercial sobre o Brasil. Além disso, gente, a metrópole ela impedia que na colônia se desenvolvessem manufaturas, porque é até um caminho lógico. Se era importante que a colônia consumisse as manufaturas que viessem da metrópole, o que justificaria a colônia ter suas próprias manufaturas, né? Então, isso era proibido. Então, neste contexto, a gente tem um grande controle que a metrópole exerce sobre a colônia. Então, todas as relações comerciais da colônia, elas têm que ser feitas com a metrópole, né? Por causa desse monopólio comercial que a metrópole ela, né, tem sobre sua colônia. Como eu falei, ao longo aí da nossa aula, né, a gente vai fazer algumas atividades para a gente ir, né, conferindo aí os assuntos que foram tratados. Então, vamos testar o nosso conhecimento aqui. A primeira questão, ela é justamente, né, referente ao que a gente acabou de falar a respeito desse sistema colonial. Pergunta o seguinte: um outro nome que também pode ser dado ao sistema colonial é: letra A, Pacto de Mão Única. Letra B, exclusivo metropolitano. Letra C, mercantilismo ilustrado. Letra D, capitalismo unilateral. E letra E, Pacto do Excedente Capitalista. Revelando aqui, né, exclusivo metropolitano. Eu falei sobre isso quando eu disse, né, que a metrópole, ela tem aí uma relação comercial com a sua colônia que impede que a colônia mantenha as mesmas relações com outras regiões. Para a gente caracterizar um pouco mais sobre esse sistema de exploração das colônias, alguns pontos são importantes. Compreender que ela era baseada no latifúndio, então a gente tem as grandes propriedades. A gente tem a monocultura, então a atenção geralmente maior é a um único produto. A gente tem a questão do escravismo, que é uma condição muito importante, à medida que você tem uma mão de obra que ela não gera gastos, né, como se você paga adiantado, você compra, né, o escravo, mas você não continua tendo gastos com pagamento, vamos dizer assim, né? E a questão da exploração, que é muito forte. Então, essa economia da colônia, né, no caso do Brasil, ela se restringia ao ponto em que ela colaborava com o crescimento da economia metropolitana. Vamos falar de um outro momento, que é a transformação da economia colonial para uma economia que ela é exportadora e a economia escravista, né? Então, algumas questões importantes. A gente vai ter uma queda do monopólio da metrópole sobre a colônia. Quando é que a gente tem essa queda, gente? A transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela é muito importante para que esse controle da metrópole ele se perca. Uma vez estando aqui, a corte portuguesa, né, uma das primeiras medidas que a gente tem é a questão da abertura dos portos às nações amigas, né? É a possibilidade que o Brasil passa a ter de comercializar com outras regiões. Isso contribui também para que a gente tenha um sistema monetário nacional. Então, são características que vão tornando insustentável aquele controle anterior que a gente vinha da metrópole sobre a colônia, né? Então, algumas questões que são importantes nesse contexto aí, a gente entender que todo o capital daquele setor mercantil, ele vai ser utilizado na organização da economia brasileira e pensando aí, né, nessa economia que é muito voltada para o café, então ele vai ser utilizado na organização das lavouras do café. A gente tem uma questão da burguesia cafeeira, né, aquela população que cresce com os lucros do café, mas que não se interessa inicialmente em grande medida pela industrialização, uma vez que o café, ele gerava muitos lucros, a pessoa, ela tinha aí ainda a exploração do trabalho escravo, então isso fazia com que esses lucros fossem potencializados ainda mais. Nessa economia mercantil e escravista, algumas outras características que são importantes para a gente entender como é que ela se firma, né? Essa questão aí de preços baixos, no caso aí dos escravos, num contexto em que você utilizava a mão de obra escrava em larga escala, apesar de você ter gastos para adquirir esse escravo, como já foi dito, né? A manutenção dele, além da alimentação, ela não gerava ainda outras despesas maiores. Então, isso fazia
fazia com que fosse uma mão de obra bem, vamos dizer, barata e fácil, né, nesse sentido, para se explorar. A gente tem outra questão também importante para entender essa fase, que é a disponibilidade de terras. É uma questão que ajuda a compreender a disponibilidade de terras nas mãos de uma burguesia, né, de um grupo aí de proprietários rurais, né, que vão crescer com esse capital a partir dessas fazendas, dessas produções, né, é a questão da lei de terras. Porque a lei de terras, ela vai definir que o acesso à terra, ele só pode se dar por meio da compra, né, e não pode mais por meio de posse ou doação. Isso faz com que uma grande parcela da população não tenha acesso à terra, mas aquela parcela que tem, ela consegue adquirir cada vez mais, porque é quem tem o capital para comprar mais terra. Então, são fatores que ajudam a gente a compreender essa fase aí. A outra questão, que é muito importante a gente mencionar também, é que esse período aí dessa economia mercantil escravista, a gente possui uma ligação muito grande com outros países, né? Porque a gente dependia muito do preço que o café ele alcançava no mercado internacional. A respeito do nosso desenvolvimento industrial, a gente sabe que a industrialização no Brasil, ela foi tímida, né? Ela foi demorada, se a gente levar em consideração a outras regiões, principalmente na Europa, né? Onde tudo se inicia. Mas o nosso desenvolvimento industrial é o que caracteriza aí, né, o desenvolvimento do capitalismo. A gente fala em indústria, né, industrialização, e logo é uma relação necessária com o capitalismo, quando a gente fala em industrialização. Então, no caso do Brasil, uma série de fatores vão contribuir, né? Então, a gente tem aí o processo de industrialização, as questões que permitiram essa industrialização, né, que são leis aí contra a escravidão, a gente sabe de tarifas de importação, a gente tem a questão de investimentos também de alguns empresários que são muito importantes, mas quando a gente percebe os primeiros passos da indústria, a gente vê que ela está muito ligada à produção cafeeira. Um exemplo disso são as ferrovias, né? As primeiras ferrovias que vão chegando, elas vêm para dinamizar a produção e a venda, a comercialização do café, né? O transporte do café. Outros maquinários também, eles vão se desenvolver a partir da demanda que até então ela vem do café. Além do mais, é importante mencionar que o capital acumulado da produção cafeeira, ele vai ser investido também nessas indústrias. Então, as estradas de ferro, por exemplo, que vão servir aí, né, como locomoção aí para que esse café chegue em outras regiões, principalmente, gente, na região do Oeste Paulista, que vai se desenvolver muito, que é uma região muito produtora, né, nesse contexto, é uma região que produz muito café. A gente tem a questão aí dessa produção, que tanto a produção aí das ferrovias, né, a confecção das ferrovias, melhor dizendo, ela vai beneficiar muito o Brasil, mas é um contexto que ela beneficia muito o capital inglês também, né, já que inicialmente a gente não produz aqui as nossas estradas de ferro, né, a gente precisa ainda utilizar esses produtos vindo de outros países, mas com o tempo e com a demanda a gente começa também a desenvolver esse setor no Brasil. Entender que a estrada de ferro ela tem um importante papel, então, dentro desse processo também, né, da gente ver tanto a industrialização como a chegada, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E a viabilização do café, ela é o reflexo disso tudo, né? Enquanto o café melhora, enquanto a gente tem aí mais condições da produção cafeeira, a gente tem também uma maior circulação de capital e maiores possibilidades de investimento. O trabalhador, gente, que estava nas lavouras do café, a gente sabe que, primeiramente, o escravo, né, que não é livre. Então, não ter um trabalhador livre e assalariado, a gente vê isso como um empecilho, né, para que o capitalismo se consolide de vez, né? Então, a gente precisa aí que esse trabalhador ele seja livre, precisa que as relações de trabalho elas sejam modificadas, né, nesse sentido aí, que fazem parte dos mecanismos que são típicos do capitalismo. O que a gente tem é a chegada dos imigrantes como um ponto aí, né, desse caminhar, mas a gente entender que os primeiros imigrantes que chegaram, embora eles fossem trabalhadores livres, né, eles vinham para o Brasil, mas aqui eles acabavam sendo ligados à terra. Então, assim, eles não permaneciam livres uma vez que eles estavam presos à terra. O fazendeiro que
possibilitava a vinda desse imigrante, muitas vezes ele precisava garantir que o capital investido não seria perdido. Então, uma das questões que eram muito marcantes, né, era o fato de tentar manter esse imigrante preso à terra como uma forma de não perder o capital investido. Com o passar do tempo, esse modelo ele não se sustenta, né? Os imigrantes que estão no Brasil, eles vão alcançando o seu lugar, eles vão buscando esse lugar, né? E ele passa pela não aceitação das condições que antes eram aplicadas aos escravos. Então, a gente tem uma modificação também com relação à vida do imigrante no Brasil e ela é muito importante para a gente compreender esse processo, né, de desenvolvimento da indústria. Porque eles começam, então, a ter outros tipos de trabalho, como artesanato, a vivência deles nas cidades, elas vão possibilitar aí, né, o desenvolvimento de fabriquetas e fundos de quintal, aí a gente vai ter também as manufaturas que vão ser crescentes. É bom reforçar que a vinda da família real para o Brasil, ela tira antes aquele embargo que existia para as nossas manufaturas, então a gente já tinha possibilidade de estar desenvolvendo também, né? E aí um fluxo de mercadorias, ele vai ser maior, uma necessidade maior também nessas cidades que vão se desenvolvendo, que vão crescendo, né? Esses imigrantes que, além de demandar outras atividades, né, de trabalho, eles também vão estar aí relacionados com esse processo de industrialização, com experiência que muitos já possuíam da Europa, né? Então aqui no Brasil eles vão atuar também nessas indústrias. E a gente compreender, né, até aqui que o café, ele dá um importante impulso para a nossa industrialização e também aí para o nosso crescimento, que vai possibilitar a consolidação do capitalismo aqui no Brasil. A gente tem mais uma atividade, né, para reforçar aí o que foi dito. Então, olha, a economia cafeeira sustentou financeiramente o Brasil durante o Segundo Império, sendo ainda a fonte de acumulação de capitais necessários ao posterior processo de industrialização da economia nacional. Mas qual outro setor foi estimulado com a economia cafeeira? Letra A, setor de transportes marítimos. B, setor de transportes fluviais. C, setor de transporte ferroviário. D, setor de transporte rodoviário. E E, setor de transporte privado. Então, nesse caso aqui, né, como a gente comentou, o setor de transporte ferroviário, ele foi bastante aí, estimulado, né, pela produção cafeeira e o que contribui para esse desenvolvimento aí do país, certo? A gente compreender, então, a industrialização de fato, né? Quando a gente consegue compreender que a industrialização ela se firma no Brasil, a gente fala sobre a substituição das importações, que é o período da Primeira Guerra Mundial, em que o Brasil ele deixa de consumir, né, de importar produtos, uma vez que esses produtos estão restritos no mercado. E essa restrição faz com que a gente passe, então, a produzir aquilo que antes a gente consumia. Então, a gente tem um aumento da produção interna, associado aí com essa diminuição das importações. Então, a partir de 1930, né, com a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder, a gente tem também um ponto importante, que é a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que vai ser um ponto aí para que essa industrialização seja ainda mais estimulada, ainda mais buscada, né? A expansão dessa indústria, que vai aí se firmar a partir de 1930 e a gente vai ver que ela vai crescendo ao longo do tempo, é muito importante como uma forma de dinamização da sociedade, né, da nossa economia. Mais uma questão a respeito dessa industrialização. A ocorrência da Primeira Guerra Mundial trouxe para o Brasil uma importante consequência econômica. Assinale-a. Letra A, introdução de novas culturas, como a da borracha, para atender aos interesses do mercado externo. B, assinatura do Convênio de Taubaté como forma de estabilizar o preço do café. C, desenvolvimento de um surto de substituição de importações, resultado da dificuldade gerada no comércio internacional. D, a busca de mercados consumidores alternativos no Oriente em função das dificuldades para a execução do comércio com os europeus e norte-americanos. E, um forte intervencionismo estatal como forma de superar as dificuldades do empresariado nacional para a realização de investimento no setor produtivo. A nossa resposta aí é a C, né, que é o desenvolvimento de um surto de substituição de importações, resultado das dificuldades geradas no comércio internacional.
A industrialização pesada, ela vai acontecer no Brasil a partir de 1950, né, enfrentando algumas dificuldades nesse período inicial com Getúlio Vargas, e a gente vê que depois de 55 essa industrialização ela vai crescer cada vez mais, ela vai permitir que a gente tenha uma expansão maior aí da nossa economia, e essa firmada, né, que a indústria vai dar, que é um crescimento que continua até os dias de hoje, ela é muito importante para a gente compreender, então, quando é que esse capitalismo vai ser consolidado no Brasil. Então, entre as consequências mais importantes pelas alterações que são vivenciadas no mercado mundial, né, não é só no Brasil, mas é uma característica em que a gente tem a desconcentração geográfica. Então, antes a gente tem as indústrias muito fortes na Europa, é um passo importante, a gente vê que elas vão crescer também em outras regiões, como é o caso do Brasil. Então, de 1955 até os dias atuais, a gente vê essa industrialização muito crescente. Esse assunto sobre industrialização, mais detidamente, você vai estudar em uma outra aula, né? O que nos importou muito aqui hoje é compreender esse contexto até que a gente tenha de fato o processo de industrialização que vai contribuir aí com a consolidação do capitalismo. Então, vimos na aula de hoje um pouco sobre a economia do Brasil colonial, né, a economia exportadora e escravista, né, e o inicinho aí desse processo de industrialização e consolidação do capitalismo. Fique ligado. Na nossa próxima aula para Enem, a gente vai trazer outros temas que vão contribuir e muito para que você faça uma boa avaliação. Até lá!